Estudo do profeta Jonas. Abra sua Bíblia no livro de Jonas, capítulo 1, versículo 1 até o 3. Hoje o tema: um homem na rota de fuga. Quem sabe, nesta manhã, possa haver alguém aí, talvez não escolheu a rota de fuga, mas está pensando, né? Deus vai falar contigo, poderosamente. Jonas capítulo 1, versículo 1 a seguir, diz bem assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Amém? Podeis aceitar, meus amados, Bíblia aberta. Toda honra e toda glória te pertence. Deus, meus amados, um homem na rota de fuga. Um homem na rota de fuga. Quando olhamos para o estudo do livro de Jonas, nós vimos que nós estamos no estudo das dispensações. Ainda estamos aqui falando sobre Jonas, falando sobre um homem, um profeta, na rota de fuga. Rota de fuga é rota de profeta. Rota de fuga é rota de profeta, embora muitos tentam fugir, mas Deus diz bem assim: meus caminhos, muitas das vezes é por dentro de tempestades, é por desertos, é pelo meio de mares, é enfrentando feras, gigantes, covas, fornalhas. Agora, se você está em rota de fuga, você é um profeta, você é um cristão que está correndo um grande risco de uma tempestade estar te perseguindo, de um peixe estar de boca aberta, já pronto para te engolir, se já não te engolir, né? Quando eu vejo, falando sobre o profeta Jonas, Alexandre Magno foi um dos maiores líderes que o mundo já conheceu. Morreu aos 33 anos de idade, chorando por não haver mais terras para conquistar. E olha, o camarada conquistou terra. Do alto do seu cavalo fogoso e brandindo sua espada, marchou resoluto com bravura, conquistando terras e ajuntando riquezas. Alexandre não tolerava da parte do seu soldado nenhum ato de covardia. Estamos falando de um grande líder. Mas um dia, ao passar em revista a sua grande companhia de soldados, foi avisado pelo comandante de tropa que um dos seus soldados foi visto fugindo e se escondendo do inimigo. Alexandre, cheio de raiva, expressou profundo descontentamento por aquele soldado. Com gosto covarde, agora, contudo, ao perceber a juventude terna e inexperiente daquele soldado, teve compaixão dele e, num tom paternal, perguntou para aquele soldado: soldado, esse soldado que pegaram fugindo, pegaram se acovardando, Alexandre foi lá e perguntou para ele qual é que era o nome dele. Soldado, qual é o teu nome? E o soldado, aliviado, pensou: bom, Alexandre o Grande não vai me matar, então eu vou dizer qual é o meu nome. Quando Alexandre perguntou: soldado, qual é o teu nome? O soldado falou bem assim: meu nome é Alexandre.
Alexandre Magno ferveu as veias de raiva, com um olhar penetrante, carregado de fúria, ele perguntou novamente: soldado, qual que é o teu nome? E o soldado falou: meu nome é Alexandre. Alexandre, meu nome é Alexandre. Alexandre então saltou do seu cavalo, agarrou o soldado pelo colarinho e jogou ele no chão e disse: soldado, mude o seu nome, ou se não mude a sua conduta. Mude o seu nome, porque Alexandre tinha o mesmo nome, mas a conduta era diferente. Quando Alexandre Magno ouviu que o nome daquele soldado covarde era Alexandre, ele se indignou, saltou do seu cavalo, pegou o soldado covarde pelo colarinho e disse: ou você muda o teu nome, ou você muda a tua conduta. Com essa reflexão, eu vejo o profeta Jonas, um profeta que não mudou de conduta, mas ele usava o nome de profeta. Muitas das vezes nós usamos um nome de cristão, mas a nossa conduta não é a de cristão. Então, a mensagem que o Alexandre Magno falou para aquele soldado covarde é a mesma que Deus fala para nós hoje. Ou muda o nome, ou muda a conduta. Não adianta nós sermos chamados de profeta, cristão, adoradores, e a nossa conduta ser diferente. Pastor, trazendo para Jonas, um homem na rota de fuga. Jonas foi um profeta galileu, nascido na vila Gat-Efer. Está ali no capítulo 1, versículo 1 a seguir. E esse local fica a 7 quilômetros de Nazaré. 7 quilômetros de Nazaré. Viveu no século 8 a.C., profetizou a expansão do Reino Norte sob o governo de Jeroboão II. Quem está fazendo teologia agora, a partir da próxima aula, vocês já vão entender sobre os reis, sobre os reinos, sobre as datas, sobre os profetas. Vai entrar o profeta Jonas também. Vocês já vão entender o que é Reino Norte, Reino Sul. Filho de Amitai, foi contemporâneo do profeta Amós e Oséias. Agora eu vejo, primeira colocação do estudo de hoje, Jonas é o primeiro profeta transcultural da história. O que é transcultural? Alguém pode me responder? Profeta transcultural. Pregar para outras nações? Profeta que saiu pregar fora da sua terra, fora da sua nação. Profeta, Jonas foi o primeiro profeta de dentro de Israel que foi chamado para pregar fora de Israel. Nós vimos que no Novo Testamento Deus levantou o apóstolo Paulo para pregar aos gentios. Pastor, mas nós estamos falando do Velho Testamento. Estamos falando de profeta do Velho Testamento. Nunca falaram isso para mim, agora você está aprendendo. Jonas foi um profeta chamado a profetizar aos gentios também. Profeta do Velho Testamento. Deus já havia levantado outros profetas para falar às nações, como Isaías, Amós, mas nenhum profeta até Jonas foram enviados especificamente para falar aos gentios. O que são os gentios, pastor? Gentios são os que não são judeus. Essa parte branca aqui é Israel. Tá? Essa parte branca aqui é Israel. O profeta Jonas foi chamado para profetizar Israel e depois fora de Israel, na Síria. Tá? Onde eu vejo o profeta Jonas, ele é o primeiro missionário estrangeiro a sair da sua terra para anunciar a palavra de Deus a um povo pagão. Na Bíblia, Jonas foi o primeiro profeta. Na Bíblia, na história bíblica, Jonas foi o primeiro profeta a ser chamado a pregar fora da nação de Israel.
Quando eu vejo ainda um profeta transcultural, eu vejo que nesse sentido Jonas é o primeiro pregador aos gentios. Então, quando você ouvir uma mensagem dizendo que Paulo foi o primeiro missionário a ser enviado aos gentios, irmãos, Jonas foi primeiro. Jonas ganhou almas antes de Paulo. Jonas ganhou a cidade inteira de Nínive. Entendeu? Então, por séculos Deus havia confirmado sua revelação a Israel, mas Ele é o Senhor de todas as nações. Deus não se revelou somente a Israel. Deus escolheu Israel para que através de Israel todas as nações fossem abençoadas. Se lembra daquela passagem lá em Gênesis capítulo 12? Deus fala para Abraão bem assim, ó: de ti serão... De ti, peraí, Abraão, Isaac, Jacó. Jacó foi mudado o nome para Israel. De ti serão benditas todas as nações da terra. Nós vimos que lá na frente Jesus nasce em Israel para salvar toda a humanidade. João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todos que nele creem. Porque Deus amou Israel de tal maneira. Correto? Porque Deus amou Israel de tal maneira. Deus amou o mundo. Plano da salvação. Por isso que o 3,16, o versículo João 3,16, é o cumprimento de Gênesis 12 e alguns versículos que diz ali, ó: Abraão, de ti se levantará um e abençoar todas as nações da terra. Quando eu vejo, agora, entre os gentios, o evangelho também deve ser pregado, pois Deus não é apenas Deus dos judeus, mas da mesma forma é dos gentios. Romanos 3:29, abre lá para nós. Romanos 3:29, o que diz lá? Bem alto. Romanos 3:29, bem alto. Bem alto, bem alto. Diz bem assim: e porventura Deus somente dos judeus? É uma pergunta que o apóstolo Paulo fala aos romanos. É porventura Deus somente dos judeus? Porque os romanos achavam que Deus é só dos, né? Agora outra pergunta: e não é também dos gentios? Os judeus achavam que Deus era só deles, só porque a Torá saiu deles, né? Deus é só deles. Apóstolo Paulo fala lá em Romanos 3:29, é porventura Deus só de vocês? Não é dos gentios também? E ele confirma o final, também dos gentios certamente. É dos gentios. Agora eu vejo algo interessante na vida de Jonas. Jonas é o primeiro profeta a desobedecer uma ordem. Ordem. Entendeu? Uma coisa é Deus falar assim, ó: Momaro, você faz isso. Você cuida do jardim, você cuida disso, você não come da árvore, isso, beleza? Mas Deus te deu o livre-arbítrio. Você pode escolher se vai comer ou não vai comer. Agora, Jonas não. Jonas, Deus deu uma ordem. Você vai fazer. Ah, mas se eu não quiser, não. Você não tem o que querer, você vai. Nós vimos isso aí lá nas cartas do apóstolo Paulo, quando o próprio Paulo fala bem assim, ó: é imposta essa obrigação, e ai de mim se eu não anunciar. Ai de mim se eu não fazer. O que vai acontecer? Não sei. Mas na vida de Jonas eu subi. Jonas não quis fazer de Aquilmoel. E veio uma tempestade, veio um peixe, veio um monte de coisa errada na vida dele, porque ele não quis fazer. Adiantou ele fugir? Não adiantou. Adiantou ele pirar, empurrar? Não adiantou. Adiantou ele se fazer de rebelde? Não adiantou. Ele teve
que reconhecer que ele tinha uma ordem a obedecer. E é tão bom quando nós somos obedientes, né? As coisas fluem tão fácil. Quando a gente faz as coisas certinho, o negócio fica tão gostoso. Quando a gente pira, quando a gente tema, quando a gente se revolta, se rebelia, tu pode ter certeza que vai dar tudo errado. Por que tu está sofrendo? Porque você está querendo sofrer. Porque você está escolhendo sofrer. Escolha obedecer. Escolha fazer as coisas para o bem, não para o mal. Escolha amar. Escolha ser bom. Escolha ser cristão. Você vai ver, as coisas vão fluir. Até as coisas erradas, Deus vai tirar do teu caminho. Vai aparecer muralha, Deus vai derrubar. Vai aparecer gigante, Deus vai derrubar. Não, Deus vai usar você para derrubar. Entendeu? Deus vai usar você. O que você tem? Pastor, eu não sou nada. Pois é, usa esse que não é nada aí, que tu consegue derrubar um gigante. Davi também não era nada. Davi também não era nada e o Saul queria botar algo. Olha, tu tem que ser um cara para derrubar o gigante. Queria botar uma armadura que nem era de Davi, era de Saul. Davi falou assim: não sou acostumado com isso não. Essa ostentação aí não. Eu sou servo. O Peretas. Sou remador. Não dá. Ou eu sou servo, ou eu sou status. Não fomos chamados para ser status, fomos chamados para ser servo. Servir. E é tão bom quando a gente serve. Por quê? Porque a gente se sente útil para o Senhor. Sabemos que nosso galardão não é aqui, mas sabemos que nós teremos algumas coroas no céu para nós. Já pensou nós entrar no céu, irmã Juliana, e está lá o próprio Cristo, com uma coroa na mão ali, ó. Vem cá, minha filha, essa aqui é tua. Vem cá, essa aqui é tua. Essa coroa aqui é tua. Essa coroa é pelas almas que você ajudou a ganhar. Essa coroa aqui é ela no coral. Essa coroa aqui é por que você. Essa coroa aqui é tua. Ninguém vai tomar. Essa pertence a ti. Entendeu? Pastor, na aliança, geralmente a gente escreve o nome atrás dentro, né? Eu imagino que a tua coroa tem o teu nome lá. Eu imagino que está lá o teu nome lá. Amém, Senhor. Pastor, mas tem um versículo que diz bem assim: guarda o que tu tens para que ninguém tome. Ok? Vamos para frente. Jonas é o primeiro profeta a desobedecer uma ordem. Jonas é o primeiro profeta que ouviu a voz de Deus, se dispôs a fugir de Deus em vez de... Irmão do céu, quantos ouvem a voz do Senhor? Você consegue ouvir a voz do Senhor? Jonas foi um profeta que ouviu a voz do Senhor. Irmão, você ouvir a voz de homem é uma coisa, você ouvir a voz de Deus é outra. Quando você ouve a voz de Deus, você não tem dúvida. Quando você ouve a voz de Deus, você tem segurança. Você fica vivo, você fica valente, você enfrenta qualquer coisa ao ouvir a voz do Senhor. Pastor, mas Jonas ouviu a voz do Senhor e fugiu. Você tem noção? Ouviu a voz do Senhor. Quantas vezes nós ouvimos a voz do Senhor? Ouvimos nitidamente Ele falar no meu coração, Ele falar comigo: ei, te acerta, te conserta, servo bom e fiel, vai nessa tua força. Ouvimos Deus nos corrigir, ouvimos Deus nos incentivar, ouvimos Deus nos abençoar, ouvimos Deus falar conosco. E muitas das vezes nós fugimos, porque não queremos ouvir a voz de Deus. Jonas foi um profeta que ouviu a voz de Deus e fugiu. O escritor diz que esse é o único caso em que se tem notícia de um profeta que se recusou a levar cabo da sua missão. Jonas prefere mudar de localização geográfica a mudar de atitude. Pastor, quer ver? Você precisa se converter para falar bem o português. Você precisa se converter. Não, eu vou mudar de igreja. Entendeu? Você precisa se acertar. Não,
Eu prefiro mudar de igreja. Eu prefiro mudar de cidade. Eu vou mudar de cidade. Por quê? Porque aqui não dá mais. Eu não consigo viver mais em comunhão com as irmãs de oração. Eu não consigo viver mais em comunhão com os obreiros. Eu não consigo viver mais em comunhão com a juventude. Olha que camarada, para ficar com intriga com essa nossa juventude aqui, cara, tem que ser muito bom. Porque nós temos uma juventude amável, querida, bonita, que não pastor. Agora, eu não consigo, não vou mudar, sou teimoso, não vou mudar e pronto. Então eu vou mudar geograficamente, vou mudar de lugar. Vou para outra cidade. Vou para outro país. Vou para outro lugar. Não adianta, meu irmão. Os problemas vão acompanhar, porque é você que tem que mudar. Se você for um santo, uma santa, onde tu botar planta no teu pé, Deus vai te abençoar. Agora, se você for um treva, onde tu botar planta no teu pé, tu vai incomodar alguém. Tu vai fazer os marinheiros jogar as coisas por mar. Tu vai fazer os marinheiros quase perder a vida, porque você está fora da direção de Deus. E é tão ruim quando você está perto de uma pessoa fora da direção de Deus. Misericórdia. Se até os peixes sofrem, imagina nós, somos humanos. Quando eu vejo Jonas, olha aqui, ele tapa os ouvidos à voz de Deus, amordaça a sua consciência, caminha na contramão da vontade de Deus e foge. Ainda falando dele, foge para longe, mas não tão longe a ponto de não poder ser encontrado por Deus. Jonas pensou que ele saindo do terreno de Israel, entrando no terreno dos gentios, dos filisteus, Deus não ia achar ele. Ele achava que Deus só falava com o povo de Israel aqui, dentro de Israel. Ele achava que ele saindo fora, Deus não ia falar com ele, irmão. Não importa onde você estiver. Não importa se você está lá no chiqueiro de porco, que nem um filho pródigo, ou se você está onde tu estiver. Deus vai falar contigo. Deus vai te achar. Aliás, Deus não perde ninguém. Nós que achamos que Deus... Quando a gente está sozinho, muitas das vezes, quando a gente está lá, né? Longe da mulher, longe dos filhos, longe do pastor, longe do grupo, longe de todo mundo, achamos que estamos sozinhos, então podemos fazer alguma coisa errada, podemos ali, né, ninguém está vendo, né, ainda a gente olha assim, vai ali, dá uma olhada se a porta está bem trancada, né, olha, né, Deus está vendo, Deus está vendo, e se Ele te dá um tapa, tu morre ali naquela hora, Deus está vendo. Mas nós se preocupamos com o homem que não faz nada por nós. E nós se preocupamos com Deus que vai dar cabo à nossa vida eterna. Ou nós vamos para o inferno, ou nós vamos para o céu. Não, com Deus não tem problema. Então, essa mãe não pode ver. Se a mãe vê, meu Deus, aí pronto. Dá graças a Deus se a mãe te pegar no fraco. Porque ainda ela pode te corrigir, mudar a tua conduta. Pior é se Deus te castigar. Jonas, pastor, Jonas, ele foge para longe. Na verdade, ninguém pode se esconder daquele que é onipresente. Deus está em todos os lugares. Ninguém consegue se esconder de Deus, tá? Ainda falando, para Deus, trevas e luz é a mesma coisa. Não adianta, pastor, aqui está escuro, Deus não vai ver. Não, Deus conhece, Deus sabe. Estou debaixo do mar, não sei quantos metros lá, o Fábio estava falando alguma coisa ali da profundeza da terra, lá que o homem chegou lá, em tanta profundeza. Deus vai lá, irmão, Deus que fez a terra. Nós não conseguimos chegar no centro da terra, Ele consegue. Pastor, não há um centímetro sequer desse universo onde o olhar prescrutador de Deus não esteja presente. Então, onde você estiver, Deus está te observando. Agora, só para nós fazer um entre parênteses, olha para essa pessoa que está do teu lado e diga assim: alguém está te observando. Alguém está te observando. Alguém está te observando. E é uma consumada loucura o homem entrar, fugir da presença
daquele que criou os céus e a terra. Bom, Deus fez os céus, Deus fez a terra. Agora Jonas pega e vai se esconder no porão de um navio, de um barco pescador. O Jonas vai lá, se esconde lá. Vai dormir lá achando que Deus não vai vir, coitado. Acho que esse camarada ele precisava de uns tapas. Mas não pode bater no gente, né? Vamos lá então. Jonas, ainda falando, Jonas, ele é o primeiro profeta a ver um resultado 100% positivo à sua mensagem. 100% positivo. Ele é o primeiro profeta que vê um resultado 100% positivo da sua mensagem. E olha que Jonas pregou em Nínive um sermão apenas de 5 palavras. Mas impactou uma cidade de mais de 120 mil pessoas que não sabiam discernir a mão direita e da esquerda. Júnior, levanta a mão direita, por favor. Entendeu? Dessa faixa aí para baixo. Dessa idade para baixo. 120 mil. Então imagina se tivesse 2 filhos por família. 60 mil famílias. Com crianças assim, sem contar os adultos, sem contar os pais, as mães, os servos, os escravos. Pastor, Jonas é o único pregador que ficou frustrado com o seu sucesso. Você já viu uma pessoa ficar frustrada? Estou me dando bem, Miriane. Deus está me abençoando. Consegui, meu que pena. Mas você sabe que tem gente que fica frustrada com o sucesso? Aquela pessoa que é descontente, aquela pessoa que é invejosa, aquela pessoa que... compramos lá. Mas é que agora o irmão lá comprou um carro novo também. Também quero. Fica sempre frustrado com o sucesso. Jonas era assim. Vamos por diante. Momalo cortou o cabelo diferente. O pastor Davi vai vir no próximo com o cabelo diferente também. Jonas era um tipinho assim. Os assírios realmente se arrependeram e por esse motivo receberam 130 anos extra de vida nacional por causa de um profeta, presbítero moderno. Os assírios, a Bíblia fala que Deus falou assim, vai lá e fala para os assírios, Jonas, vai lá e fala para os assírios que dentro de 40 dias Nínive será subvertida. Jonas foi lá e profetizou, meio renegado, mas profetizou. Os assírios aceitaram a palavra, se arrependeram, e agora Deus dá mais 130 anos de vida àquela nação. Depois eles se desviaram de novo, aí foi varrido do mapa. Mas eles tiveram 130 anos. Isso dá o quê? 2 gerações? 2 gerações. Salva. Tiveram vida por causa de uma palavra. Uma profecia de Acomodério de 5 palavras. Dentro de 40 dias, Nínive será subvertida. Arrependido. Jonas, pastor. Olha só. Agora nós vamos considerar 3 primeiros versículos que nós lemos agora. Primeiro, a pessoa de Jonas. Capítulo 1, versículo 1. Lê lá para nós, bem alto. Jonas, capítulo 1, versículo 1. Abre a Bíblia lá. O que diz lá? E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo... E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Primeiro vamos começar a interpretar esse versículo. Estamos no estudo do livro de Jonas. Então acompanha lá. 3 verdades devem ser ditas a respeito de Jonas, antes de entrarmos na consideração das suas tentativas de fugir. Estamos falando de um profeta em rota de fuga. Vamos primeiro falar algumas verdades sobre Jonas. Capítulo 1, versículo 1. O nome de Jonas. O nome de Jonas. O que significa o nome de Jonas? O nome de Jonas significa pomba. Tá?
Seu nome está bem de acordo com a sua atitude em 3 aspectos. 3 aspectos nós temos da pomba. E nós precisamos entender o porquê que o nome dele significa pomba, e nós vamos entender as atitudes dele. Pastor, primeiro aspecto, na Bíblia a pomba é vista como uma ave que busca a fuga na hora do perigo. Abra a Bíblia em Salmo 55. Abra a Bíblia em Salmo 55, versículo 4 a 7. Nós vimos que a Bíblia nos dá exemplo de pomba, tá? Na Bíblia a pomba é vista como uma ave que busca a fuga na hora do perigo. Jonas, o nome dele significa pomba. O que diz lá? O meu coração está dolorido dentro de mim, e terrores da morte caíram sobre mim. Temor e temor vieram sobre mim, e o horror me cobriu. Assim eu disse: ó, quem me dera asas como de pomba, então voaria e estaria em descanso. Eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto. Olha só, o salmista está dizendo: quem me dera asas como de pomba. Quem que ele faria? Voaria, eis que fugiria. Olha só, um profetia chamado Jonas, que o nome significa pomba. Pomba na Bíblia tem o sinônimo de fuga. Anota lá, Salmo 55, 4 a 7. Entendeu? O segundo ponto também que nós vemos no significado do nome Jonas, que é pomba. O significado, segundo ponto, a pomba também é símbolo de alguém que chora e geme. Isaías 59, 11, lê lá para nós. Pomba também é símbolo de alguém que chora e geme. Você já ouviu alguém chorar e gemer? Pois é, então abre lá 59 e 11 de Isaías. O que diz lá? Todos nós gememos como pomba. Esperamos no juízo e ele não aparece. Pela salvação, ele está longe de nós. Jonas fugiu e também gemeu a ponto de pedir 2 vezes a morte. Jonas estava gemendo, pedindo coisa errada. Ei, não precisava gemer. Deus pede para nós gemer pelas almas, para nós sofrer pelas almas que estão lá indo de passos largos ao inferno. Não, Jonas estava gemendo porque não queria que essas almas fossem salvas. E aí depois, quando Deus salvou Nínive, Jonas começou a me mata. Quantas vezes nós pedimos a morte? Espírito de pomba. Não vou falar gira, porque aí entra o demônio na parada também, né? Mas quantas vezes nós estamos ali gemendo por coisas que não precisava gemer? Terceira coisa, a pomba é símbolo de passividade. O caráter passivo de Jonas é contrastado com o caráter ativo de Deus. Pastor, enquanto Jonas foge de Deus, Deus busca Jonas. Enquanto Jonas desce, Jonas desceu a Jope, desceu ao navio, desceu ao porão, desceu ao ventre do grande peixe, e ele não subiu enquanto não se arrependesse. Agora aqui, enquanto Jonas desce, Deus o levanta. Pastor, quando eu vejo o contraste do nome Jonas, que o próprio pomba representa o Espírito Santo em algumas determinadas versículos, presença de Deus, mas o contraste do nome dá o contrário na vida de Jonas. Quando eu vejo Jonas, é contrastado com os marinheiros e com os ninivitas. Enquanto Jonas dorme, os marinheiros que estão clamando aos deuses deles. Olha o contraste. Enquanto Jonas passivamente encontra-se forçado a fazer a vontade de Deus, o povo de Nínive ativamente pede a Deus que suspenda o castigo e lhe envie misericórdia. Deus pede para Jonas: vai lá e prega,
Só faz isso. De boa. Jonas, não. Aí Deus fala para o povo de Nínive: se vocês não se arrependerem, vocês vão morrer. Aí o povo de Nínive, de boa, estou arrependido. Entendeu? Contraste. O nome de Jonas tem um contraste com a sua conduta. Pastor, quando eu vejo Jonas, a pomba também é um símbolo de paz. Pode ver, é só ir lá no Rio de Janeiro, quando eles querem fazer alguma coisa de paz lá, fazer alguma manifestação, dá-lhe pomba, né? Tem um criador de ave lá que só cria pomba branca. Acha que a pomba é simbólico, irmão. É simbólico. Não adianta você soltar uma pomba achando que, então eu vou encher essa igreja aqui, vou encher minha casa de pomba. Você vai ver o que vai acontecer com os teus móveis. Entendeu? Você vai ver a sujeiraiada que essas... Irmão, lá em Israel, a pomba é um dos animais que mais transmite doença. É símbolo de paz. É porque você não tem casa com madeirame ao redor, não tem casa com uma madeira à vista. Porque se tiver casa com madeira à vista, você vai ver o que a pomba faz ali. A sujeiraiada que ela faz. Chega a escorrer e tira isso ali depois. A pomba faz sujeira. Faz sujeira. Pastor, quando eu vejo o capítulo 1, versículo 1, eu vejo a Bíblia falando sobre o pai de Jonas. Como é que era o nome do pai de Jonas? Amitai. Olha só. A Bíblia fala, pastor, nunca pregaram sobre o pai de Jonas. Anota aí, número 60. A história de um pai que não foi contada. Olha aqui, pastor. Jonas era filho de Amitai, cujo significado... agora nós vamos saber. Jonas, filho de Amitai. Aqui. O pai de Jonas. Jonas, filho de Amitai. Amitai significa verdade. Agora eu vejo interessante que certamente o nome do seu pai demonstra o compromisso de sua família com a palavra de Deus. Nem todos os filhos obedecem os ensinamentos dos pais. Alguns filhos querem sair de casa. O próprio filho pródigo saiu de casa. O pai, ele ensinava a verdade e o filho não concordava com os ensinos do pai. Até que um dia o filho pródigo pegou e saiu de casa. E um dia lá no chiqueiro do porco, ele viu que o pai estava certo. Então ele, levantar-me-ei, irei ter com meu pai. O meu pai. E o pai de Jonas era Amitai. Representava a verdade, significa a verdade. Agora eu vejo interessante que Jonas cresceu num lar onde a verdade foi ensinada pelas instruções e pelo exemplo. O próprio nome do pai dele já era uma palavra forte. Já pensou? Como é que é o nome do seu pai? O nome do meu pai é verdade. Opa. Como seria bom, né? Meu pai é verdadeiro, meu pai é sincero, meu pai é exemplo, meu pai tem caráter, meu pai me ensina a palavra da verdade, meu pai isso, meu pai negocia com a verdade, meu pai compra com a verdade, meu pai paga com a verdade, meu pai serve a Deus com o Espírito e em verdade. Que tipo de filho não vai crescer numa casa dessa? Vai ser ensinado com a verdade. Agora, pastor, eu vejo, os estudiosos creem que ele era um dos alunos, da escola do profeta Eliseu. Se lembra lá daquela passagem? Ei, vemos que o lugar onde é que habitamos aqui é estreito. Vamos, porém, ao redor lá do rio, cortar viga para que ampliamos a tenda. Alguns estudiosos, teólogos, acham que o Jonas estava lá entre esses profetas, aprendendo. Outros estudiosos ainda dizem,
a tradição até mesmo aponta Jonas como filho daquela viúva sunamita, que o menino morreu, aquela viúva que construiu o quarto, deu uma cadeira, deu uma cama, deu um lampião para o profeta, e o profeta chegou lá e disse: você não tem filho, você vai ter filho. E depois esse filho veio, porém depois de uma certa idade deu uma dor de cabeça nesse filho, esse filho morreu. E a viúva colocou lá não era viúva, colocou lá no quarto do profeta, e foi atrás do profeta. E aí o profeta mandou o Geazi com o bordão, e aí o Geazi veio, não conseguiu ressuscitar o menino. Depois veio o profeta, se deitou em cima do menino e ressuscitou. Alguns especialistas, estudiosos, tradicionais, dizem que esse menino era Jonas. Era Jonas. Entendeu? Agora eu vejo, Deus nunca ressuscita alguém se não tiver um propósito ou um projeto. Deus nunca tira alguém da morte se ele não tem um projeto na vida. Deus nunca confunde a medicina se ele não tem um propósito, se ele não tem um testemunho. Tá? Aqui, Jonas como um menino que Elias ressuscitou, mas não existe comprovação histórica alguma desse fato. São pontos de vista, não dá para nós levar isso como uma doutrina, tá? Pastor, agora eu vejo a profecia de Jonas. Nós já falamos do pai, já falamos do nome, agora vamos falar sobre a profecia de Jonas. Pastor, a profecia de Jonas, a única referência sobre o profeta Jonas no Antigo Testamento, fora do seu livro, está em 2 Reis, capítulo 14, versículo 25, que diz bem assim, restabeleceu ele os limites de Israel, desde a entrada de Ramate até o mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara por intermédio do seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gat-Hefer. Tá? Então nós temos ali a profecia. Agora nós vemos, Jonas profetizou quando, pastor? Jonas profetizou durante o reinado de Jeroboão II. Os alunos da teologia, na quinta-feira, vão conhecer esse cidadão aqui. Vão conhecer a biografia dele. Vocês nunca vão se esquecer desse camarada aqui. Tá? Esse cara aí. Pastor, quem foi esse Jeroboão II que Jonas profetizou durante esse reinado? Esse Jeroboão II, esse foi o mais importante do reino do norte. Ele governou Samaria por 41 anos. Um rei que governou Samaria por 41 anos. Tá? Agora nós vimos, e estendeu os limites do seu reino para horizontes tão amplos que quase se igualou aos tempos auréis do rei Davi. Agora eu vejo algo interessante. Em seu reinado houve prosperidade financeira, grande conquista militares, grande calmaria nas fronteiras, mas de igual modo, grandes sinais de decadência moral e espiritual da nação. E vocês já podem ver o porquê. Entendeu? Porque quando o líder cai para a idolatria, o povo perece. A Bíblia diz que é assim, quando não há sábia direção, o povo perece. Saul liderou o povo de Israel 3 anos, vamos ver quinta-feira. 3 anos ele liderou com a presença do Senhor. 37 anos ele liderou o povo de Israel sem a presença do Senhor. Imagina, irmã Miriam, 37 anos você sendo liderado por uma pessoa que não tem a presença do Senhor. Será que o povo sofre? Cada punição que vinha era morte, era isso, era aquilo. Meu Deus do céu. Por que será? Porque Deus tinha rejeitado Saul. Quando eu vejo Jonas é apresentado como alguém de Gat-Hefer. Pastor, por que está na Bíblia isso aqui? Lê lá para nós. Lê lá o versículo lá onde é que diz Gat-Hefer ali.
e Jonas. Eu acho que é o versículo 1, né? Ou é 1 ou é o 2? Lê lá para nós. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. O que diz esse versículo ali? Pode ler, não tem muito tempo. Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Lê o versículo antes. O versículo 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, Dizendo. Onde é que fala aí? De Gad-Hefer. Deixa eu achar aqui. Jonas, capítulo 1, versículo... Lê lá para nós então. Também este restituiu os termos de Israel, desde a entrada de Ramate até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor Deus de Israel, a qual falara pelo ministério de seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gad-Hefer. Gad-Hefer. Pastor, por que foi botado esse nome na Bíblia? Por que foi colocada essa localização? Olha aqui, nós estamos no norte de Israel. Aqui é o Mar da Galileia, tá? Se você quiser, olha no mapa atrás da Bíblia. Tem um mapa atrás da Bíblia. Para isso tem os mapas atrás da Bíblia. Você dá uma olhada lá. Aonde tem Israel, você vai localizar o mar da Galileia, hoje Genezaré. Gad-Hefer fica aqui, ó, 7 quilômetros, tá? Pastor, por que Gad-Hefer foi colocado na Bíblia? Para nós saber de onde era Jonas. E para nós refutar o que os escribas e sacerdotes falavam para Jesus. Vamos lá? Então olha aqui, ó. Essa pequena vila se situava no território de Zebulão, 7 quilômetros ao norte da cidade de Nazaré, tá? 7 quilômetros ao norte da cidade de Nazaré. Segundo Josué, capítulo 19, 13. E numa elevação localizada a 19 quilômetros ao oeste do Mar da Galileia. Daqui ao Mar da Galileia, dá 19 quilômetros. Tá? Aqui. De Nazaré, aqui dá 7 quilômetros. Tá? Pastor, portanto ele era um profeta, olha aqui, ó, em uma elevação, da localização de 19 quilômetros ao oeste do Mar da Galileia. Você está aqui no território da Galileia, é Galileu. Se está perto de Nazaré, é Nazareno. É de Nazaré. Pastor, mas peraí, se ele é da região de Nazaré, o que os escribas falaram lá no Sinédrio? Olha aqui, ó. O Sinédrio judeu que discutia a respeito de Jesus, não conhecia bem a Escritura, estava desinformado desse profeta. Lembrando que Jesus veio depois do profeta Jonas, não antes. Mas o que eles falaram lá na frente? Abre lá em João capítulo 7, versículo 52. E outro abre em Josué 19, 13. Josué 19, 13 e outro João 7, 52. João 7, 52. Responderam eles e disseram-lhe: És tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. Está falando que Jesus era da Galileia, né? E estou falando que examina, olha só que gente ignorante, moço. Gente que quer pregar Bíblia, mas não conhece Bíblia, quer pregar lei, mas não conhece lei. Os fariseus, já existiu isso naquela época, moderno. Quer ver? Lê lá em Josué capítulo 19, versículo 13. Não gosta de Bíblia. E dali passa pelo oriente, para o nascente, a Gad-Hefer, em Etegazim, Cazim, chegando a Rimon, Betoar, que vai até Leá. Viu? Gad-Hefer.
Aqui. Pastor, Gat-Hefer é uma região da Galileia. É uma região da Galileia. O que o Sinédrio estava falando para Jesus, estava falando entre eles. Olha aqui, ó. Responderam eles e disseram: és tu da Galileia? Está falando para Jesus. És tu da Galileia? E Jesus falou bem assim: sou da Galileia. Agora eu vejo algo interessante. Os fariseus perguntando para Jesus: olha, examina aí, e verá que da Galileia nenhum profeta surgiu. Ah, se eles falam uma coisa dessa para o povo de Macai, o povo de Macai já vai dizer assim: não, surgiu sim. Jonas era da Galileia. Jonas era de Gat-Hefer, território da Galileia. Surgiu o profeta, então quem tem que examinar é vocês. Entendeu? Eles rejeitavam o profeta Jesus. Eles rejeitavam Jesus e diziam: ei, examina, tá? Examina e veja que lá da Galileia nenhum profeta surgiu. Eles estavam equivocados, porque surgiu o profeta, já tinha um profeta de lá. O profeta Jonas era da Galileia. O profeta Jonas era da Galileia. Pastor, quando eu vejo algo interessante, Jonas profetizou a favor da expansão. Jonas profetizou a favor da expansão das fronteiras de Israel. Jonas, ele era um profeta que profetizava abundância. Mesmo o povo sendo um povo ignorante, sendo um povo que rejeitava Deus, seja um povo que não adorava a Deus como um Deus, único Deus, Deus ainda usava Jonas para profetizar a bênção sobre aquele povo idólatra. Quando eu vejo Jonas profetizou a favor da expansão das fronteiras de Israel, mesmo sendo Jeroboão um homem que fez o que era mal perante o Senhor, um rei que fez o que era mal perante o Senhor. O que é ser mal perante o Senhor? Pastor, primeira coisa que Deus abomina é a idolatria. Entendeu? Primeiro mandamento que tem nos 10 mandamentos é: adorarás somente a Deus. Não terá outros deuses perante a tua presença. Não terás outros deuses. E o que esse povo, o que esses reis faziam? Esses reis, eles traziam deuses de fora. Baal, Astarote, foi um monte de deuses que veio de fora. Quando eu vejo aqui, em 2 Reis, capítulo 14, versículo 24, o que diz lá? E fez o que era mal aos olhos do Senhor, nunca se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nabote, que fez pecar Israel. Pastor, esse Jeroboão era filho de Nabote. O pai dele fez pecar Israel. E ele nunca se afastou dos pecados do seu pai. Tal pai, tal filho. Por isso que nós temos que ser exemplo para os nossos filhos. Porque muitas das vezes nossos filhos, eles pecam porque nós ensinamos ele o caminho do pecado. Esse problema Jonas não teve, porque o Jonas teve um pai chamado Amitai, chamado Verdade. Ele teve suas vacilações, ele teve seus fracassos, mas ele tinha a verdade plantada no seu coração. Tanto é que quando ele estava dentro do ventre do peixe, ele sabia, porque foi ensinado, que se precisava, era só pedir a Deus, que Deus se arrependeria. E só foi ele começar a adorar a Deus, parar de reclamar e começar a adorar a Deus, Deus já muda a direção do peixe. Ei, peixe, vai lá para ele. Lá vai o peixe, muda de direção, né? GPS manda virar à esquerda. Vira e volta pelo teu caminho. Vomita Jonas. Mas só foi Jonas mudar o seu comportamento. Como é que o filho pródigo mudou o seu comportamento? O filho pródigo mudou o comportamento porque dentro do coração do
você errar, filho, peça misericórdia para Deus, arrependa-se dos teus pecados, que Deus vai te perdoar na hora. O pai do filho pródigo ensinou isso para ele. O pai de Jonas, o Amitai, ensinou isso para Jonas. Jonas, se um dia você fracassar, se um dia você errar, Jonas, peça misericórdia para Deus, e Deus vai mudar a tua sentença. Jonas precisou ficar 3 dias no ventre do peixe para reconhecer isso, para se lembrar. Porque tem muitas das coisas que nós não se lembramos mais. Pastor, Deus falou. Deus já falou tanto, né? O próprio irmão Deva falou aqui para nós no testemunho. Deus falou. Mas tem muita coisa que nós esquecemos. E às vezes Deus permite nós ficar dentro do ventre do peixe 3 dias para nos lembrar que Deus falou. Realmente Deus falou, eu creio que Deus falou. Deus, eu acredito. Eu creio que o peixe deu até uma escarada depois do jogo. Coisa ruim. Cacumiu. Pensei que era peixe. Pensei que era um peixe que ia comer o fiel. Eram desobedientes, né? Pastor, quando eu vejo Jonas, ele profetizou o alargamento das fronteiras desse reino. Certamente o ministério nacionalista de Jonas muito agradou a Deus. Jonas era um patriota. Jonas amava a sua nação. Eu acho interessante que depois nós vamos aprender mais na frente, através do livro de Jonas, nós vamos entender o porquê que Jonas não queria pregar para Nínive. Porque, se lembra da história de Naamã? O que diz lá? Naamã era chefe do exército do rei da Síria. O rei da Síria. E a Bíblia ainda diz ali, em 2 Reis, capítulo 5, eu acho, né? Que pela mão de Naamã, Deus tinha dado muitas vitórias em cima de quem? Israel. Entendeu? Israel. A própria Bíblia diz que Nínive, Síria, ia ser a vara de ferro que ia corrigir Israel. Que ia corrigir. Muitas das vezes Deus permite perseguição. Deus permite cativeiro. Por quê? Porque o povo precisa de uma correção. O povo de Israel ficou 430 anos lá no Egito, como escravo. Por quê, pastor? Porque deixaram de adorar a Deus em primeiro lugar. Se tornaram escravos do povo ímpio. Se tornaram escravos dos egípcios. E Deus permitiu aquela escravidão para quê? Para ensinar aquele povo que só há um Deus. E ele não aceita ser trocado por nada. Entendeu? O povo de Israel sai do Egito, era para caminhar 6 meses até na terra prometida. Deus fez eles ficar 38 anos, 40 anos no deserto, andando em círculo. Para quê? Para ensinar eles a ser dependentes. Por quê, pastor? Porque eu era escravo. Eu gosto de ser escravo. Deus não quer que você seja escravo. Deus te chamou para ser livre. Mas muitas das vezes você quer servir a Deus como escravo. Deus te chamou para ser liberto, mas você quer servir a Deus como escravo. Deus te chamou para ser um profeta, mas você quer servir a Deus como escravo. E Deus te faz passar tanto tempo no deserto para aprender a ser dependente de Deus, para deixar de ser escravo. Deus não quer escravo no reino dele. Deus quer servo, Deus quer homens e mulheres valorosos, cheios da presença do Senhor, dependente de Deus, somente dele. Pastor, mas eu vou entrar no deserto, não tem problema, eu estou com ele. Pastor, e se eu ter fome, clama a ele, ele manda pão. Se eu tiver sede, clama a ele, ele manda água. E se der vontade de comer um caburu, um barbecue, ele manda codornizes. Não tem esse negócio. Deus é Deus. Agora, se você quiser ser escravo, uma coisa eu falo para você: ele te atravessa o mar, de volta ele não te passa. Entendeu? Ele te faz atravessar o mar, ele te livra lá do Egito. Você atravessou o Mar Vermelho. Agora, se você quiser abandonar o povo, abandona. Você não vai conseguir atravessar de volta. Você vai morrer no deserto.
Se você ficar com o povo de Deus, você vai ter mantimento, você vai ter água, vai ter proteção, você vai ter sombra, você vai ter calor, você vai ter conselho, você vai ter amor, companheirismo. Se você sair do meio do povo, querendo estar sozinho, você vai ser pego no deserto por feras. As serpentes vão te pegar, você vai morrer de sede, não vai ter provisão, você vai estar sozinho e mal acompanhado. Pastor, quando eu vejo, ele foi instrumento de Deus para anunciar o crescimento de sua nação e fortalecimento político da sua terra e a expansão dos limites do seu reino. Agora, pastor, Jonas não quer profetizar a salvação dos seus inimigos potenciais. Eu vejo Deus usando Jonas para dar crescimento na sua nação. E agora Deus quer usar Jonas para dar crescimento lá nos inimigos, converter os inimigos. Jonas não quer. Não. Vamos traduzir para nós encerrar? O diácono Giovanni já se prepara para adorar o Senhor. Pastor, Deus está te usando para ganhar a tua casa. Deus está te usando para ganhar a tua família. Deus está te usando para te fortalecer. Você está forte, você está bênção, você está... Mas quando é para sair daqui, da zona de conforto, que é a tua, para alcançar a zona de perigo, que é os nossos inimigos, aqueles que aos nossos olhos parece que não vale, não tem valor, aqueles que aos nossos olhos parece que é prejuízo, não é um investimento que vai nos render ações, que vai nos render lucro. Estávamos falando de coroa até agora, né? Deus quer que nós saímos daqui para alcançar os que estão fora. E muitas das vezes nós agimos que nem Jonas. Não, só vou pregar para os meus aqui. Pastor, mas tem tanto brasileiro que trabalha comigo ali, tem tanta gente, tem tanto brasileiro. Pastor, não. Eles sabem que tem a igreja aqui, então eles querem, se eles quiserem, eles querem. Não, nós temos que sair da nossa zona de conforto. Ir para a zona de deserto, ir para a zona de guerra, ir para a zona de confronto, ir para a zona de evangelização, ir para a zona dos inimigos. Pastor, mas a palavra é arrependei-vos. A palavra é arrependei-vos. Só fala isso. Só diga que Deus tem misericórdia da vida deles. Só diga que Deus ama eles. Só diga que Deus quer salvar eles, que o resto deixa Deus fazer. Sabe por que ela não conseguiu fazer? Porque nós queremos fazer o que Deus é para fazer e não queremos fazer o que é para nós fazer. O que é para nós fazer, nós não queremos fazer. Irmã Cíntia, e o que é para Deus fazer, nós queremos fazer. Queremos transformar a vida da pessoa. Queremos modificar a vida da pessoa. Queremos exigir da pessoa algo que só Deus pode fazer. Mas eu quero fazer, se eu fazer, você não presta para mim. O que transforma a tua vida é isso aqui. Glória a Deus. Se você não tem interesse por isso aqui, não é problema meu. É seu. A salvação da tua vida é através disso aqui. Não através disso aqui. Através da palavra. Pastor, se eu tenho contato com a palavra, eu tenho contato com o próprio Deus. Porque a palavra de Deus sai direto da boca dele. Aleluia. Aí a gente vai lá para o começo da palavra de novo. Jonas, ele ouviu a voz de Deus. Ele ouvia a voz de Deus, pastor. E o que ele fazia? Ele fugia. O homem na rota de fuga. Agora eu faço uma pergunta para mim e para você. Qual é a rota que você está andando? Qual é a rota que você está pensando em pegar? Qual é a rota que o inimigo está colocando na tua cabeça? Qual é a rota que você está pensando em parar? Pastor, eu estou nessa rota. Essa rota é a rota do céu. Essa rota é a rota do caminho de Deus. Essa rota é o caminho, a verdade e a vida, pastor. Mas eu estou olhando para a direita, para a esquerda, eu estou vendo que lá é mais confortável. A Bíblia diz que aquele que se alista não se embaraça com as coisas dessa terra. Qual é a rota? Se coloca de pé.